Olha só, nós estamos numa série chamada Senhor, ensina-nos a orar. Quem pegou a referência aí já desse negócio? Senhor, ensina-nos a orar. Pois é. É o pedido que os apóstolos fazem para Jesus depois que ele passa uma noite inteira em oração. Jesus, ensina a gente a orar, que a gente não sabe não. Isso é de uma humildade imensa. E se Jesus tratasse de modo banal, igual muitos de nós, evangélicos, só se abrir a boca, não vai lá e ora, ué. Sabe orar não? Se vira. Só que não é bem assim. Tanto é que Jesus ensina para eles uma oração. Olha que doido. Jesus ensina uma oração para eles. Quando vocês orarem, ele ensina como fazer também. Olha só como é que Jesus se preocupa com essa coisa da oração. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que acham que pelo muito falar eles vão ser atendidos, que acham que é a quantidade de palavras que você usa que vai resolver o problema. E não funciona desse jeito. Quando vocês orarem, entra para dentro do quarto de vocês, fecha a porta, ore ao Pai que o vê em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Olha só, quem te responde é o Pai que vê em secreto. Não precisa de ninguém ver que você é uma pessoa de oração. Olha que doido. E aí ele fala, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu. Já chama ele de pai porque vocês são filhos. E a única condição de vocês conversarem com Deus é dentro da condição de filhos. Santificado seja o teu nome. Isso era prometido já nos profetas. Eu santificarei o meu nome e serei o rei. Eu vou governar sobre esse mundo. Ou seja, esse início da oração é a mesma coisa. É uma invocação do reino. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não são três coisas, é uma só. É Deus estabelecendo a vontade dele na terra, e assim ele santifica o seu nome. E aí quando o reino vem provisão. Então ele fala, olha, orem isso também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vem perdão, perdoai nossas ofensas. E aí Jesus coloca um desde que, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos arrastes à tentação, é isso que fala no original. Não nos deixes cair em tentação. Embora não é errado você orar, não nos deixes cair em tentação. Mas basicamente ele está falando a respeito disso, Não nos induzas, não nos arraste para aquele dia da tentação. Ele não está falando especificamente de tentação, de pecados agora e no já. Ele está falando lá daquele dia final. Não nos arraste para lá como um pecador, como um malfeitor, mas nos livra do mal, porque aquele dia é o mal. Então ele está falando, livra-nos do mal. Veja, quando vem o reino, vem a provisão do pão, vem o perdão e vem o livramento. E livrar-nos do mal é exatamente nos dar o bem. Mas não é só o bem, tipo assim, coisas boas acontecem na minha vida. É o sumo bem. É a essência do bem, que é o próprio Deus. É a participação dentro de Deus. Mas olha que bênção. Vem o pão, o perdão e vem o livramento. Pois teu é o reino e o poder e a glória. Essa é a nossa doxologia. Nem na Bíblia ela está, no original. A gente faz questão de orar assim. Inclusive por uma influência anglicana no mundo, a gente sempre ora, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas quando você olhar na sua Bíblia, se tiver essa parte lá, ela está entre colchetes. Significa que nos manuscritos mais antigos não tinha essa parte.
Nesse ponto aí os católicos oram mais certo que a gente, né? Mais bíblico. Pois livra-nos do mal, amém. Mas eu continuo orando, pois teu é o reino, o poder e a glória, porque é a doxologia que entrou na tradição cristã. E nesse ponto nós protestantes somos mais tradicionais do que os católicos. E olha que legal, Jesus ensinou uma oração pra gente. Oração é imergir-se na vida eterna. Oração, como a gente viu no último sermão, é encontro com Deus. Eu quero repetir a leitura de semana passada. Muito provavelmente os nossos próximos sermões, na verdade só tem mais um dentro dessa série, depois começa a quaresma, vão ser todos dentro desse mesmo texto. Primeiro, no contexto do Senhor ensina-nos a orar, mas dentro de um texto bíblico que é a própria oração sacerdotal de Jesus. Quem sabe onde está, já abre aí na oração sacerdotal de Jesus. Os afinados na Bíblia já está. João 17. João 17. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Mais uma vez. Glória a Jesus. Deus é bom, velho. Deus é muito bom. João 17, Evangelho 1, 2 e 3. Assim falou Jesus. Então, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. E assim, preste atenção nisso, e assim, como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, assim como lhe deste autoridade sobre todo ser humano, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Nós já, esses versículos de novo, já esgotei, já entendi ele todo. Gente, tem tanta riqueza nesse texto, que você não faz ideia. Veja, Jesus está dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho. Nós sabemos que ele está prestes a morrer numa cruz, e a glorificação de Jesus era exatamente o seu assentar-se no trono, mas o trono da perspectiva do trono do reino de Deus, da perspectiva em que o maior nesse reino é o servo de todos. Como Jesus se assenta num trono, como ele é glorificado, no momento em que ele é pregado no madeiro, ali é o trono de Jesus. Tem gente que gosta de dizer, né, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Sim, cabeça no reino de Deus precisa estar pregado na cruz. Se você foi chamado para ser cabeça, é isso aí que nós vamos viver. Seja cabeça, Deus precisa de líderes na igreja. Mas entenda, líderes na igreja não tem nada a ver com regalia e status. Ser cabeça na igreja é estar pregado na cruz, no sentido de servir ao próximo, morrer para os seus pecados, assumir a vida ressurreta de Cristo. Se você não entender direito, leia o livro Crucificados do nosso irmão pastor Wallace, que está ali atrás. Procura com ele nas melhores livrarias. Isso é o trono, é assim que ele é glorificado. Então, Pai, glorifica teu filho para que o teu filho glorifique a ti.
E assim, ou seja, nessa glorificação, nesse serviço pregado no madeiro, Ele conceda a vida eterna a todos aqueles que tu lhe concedeste. Veja, ele usa a mesma palavra. Glorifica teu filho, para que ele ali, glorificado, conceda a vida a todos os que tu lhe concedeste. Ou seja, Deus te deu a Jesus e Jesus te dá a vida eterna. A vida eterna é uma coisa que você só experimenta em Jesus. E Jesus crucificado e agora ressuscitado. Vida eterna é uma coisa que você só experimenta nele, em Cristo Jesus. E se você parar para reparar, os textos bíblicos do Novo Testamento têm sempre a expressão, uma das expressões que mais aparecem é em Cristo, nele. A palavra nele é assim, expressão demais, tá? Tipo minha orientadora do mestrado ficava puxando a orelha e falou: Jaime, você está escrevendo muita expressão nesse sentido, tira daí. A gente ficava: não, você está com uns vícios de linguagem, Jaime, você está escrevendo muito isso. Se Paulo tinha um vício de linguagem, era nele, em quem, no qual. Ele está sempre se referindo a nós em Jesus, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Aquele que está em Cristo é nova criação, ou seja, já faz parte da nova criação prometida de Deus. Agora, pois, se alguém está em Cristo, pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, é muitas vezes que ele fala isso. Isso tem tudo a ver com o que Jesus está orando a Deus aqui. Que Ele, na cruz, conceda vida eterna a todos quantos lhe concedestes. Quem são estes que Jesus recebeu do Pai, afinal de contas? Alguns diriam, numa teologia bem apressada, predestinado, uai. Ele vai dar a vida eterna somente àqueles que o Pai lhe concedeu. Mas tem um texto no próprio Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano. Diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem tornados o quê? Filhos de Deus. Todos quantos o receberam, aqueles que creem no seu nome. Quem foi concedido pelo Pai a Deus, pelo Pai a Cristo Jesus? Todos os que creem no seu nome, todos os que creem em Jesus. Todos vocês que querem se achegar a Deus por meio de Jesus, foram concedidos pelo Pai a Cristo. E Ele tem uma responsabilidade diante do Pai de entregar a vida eterna para todos quantos o Pai lhe deu, todos quantos o receberam. E como é esse negócio? Como é que eu recebo? Receber o Messias é recebê-lo tal qual ele é anunciado nos evangelhos. Como ele é anunciado nos evangelhos? Como Senhor, como Cristo de Deus, o Messias, aquele que é a esperança da humanidade, aquele que é aquilo que todas as nações, que todas as culturas esperaram e aguardaram ao longo de suas histórias. Receber a Jesus é reconhecer nele o próprio Deus encarnado, porque é assim que ele se revela a nós no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Ele é o próprio
Quem recebeu a Cristo são aqueles que o reconheceram enquanto Senhor que Ele é. Tem gente que diz que recebeu a Cristo, mas na prática de vida não recebeu como Senhor, o recebeu como qualquer outra coisa. É como se o Neemias chegasse em algum lugar e ele fosse recebido não como Neemias, tratado não como psicólogo, tratado como qualquer outra coisa diferente do que ele é. Ele fica assim, velho, talvez você não entendeu ainda quem eu sou. Que isso, João? Te entendi sim. Não, meu nome é Neemias. Aqui, eu queria que você fizesse esse projeto elétrico do prédio aqui para mim. Foi meu amigo, eu tenho um amigo que pode te ajudar, o nome dele é Marildo. Ele pode te ajudar a organizar as coisas elétricas aí do prédio, mas eu sou psicólogo. Tá, mas faz esse negócio do prédio aqui para mim, não tem jeito. Sabe quando alguém te recebe completamente o contrário do que você é? Te trata completamente diferente de quem você é. É assim que muita gente trata Jesus. O trata como um amuleto, que ele bota ali o amuleto no pescoço ou no carro, né? Sabe, assim, não querendo generalizar, mas normalmente os famosos, jogador de futebol, galera tipo assim, pô, tem Jesus aqui, consagro a ele meu jogo, costuma dar certo. Ele costuma me dar boa sorte. Mano do céu. Eu já imagino até aquele meme, né? Jesus com boné à barreta, assim. Nada a ver. Mas, cara, misericórdia. Jesus não é um amuleto, mano. Jesus não é um cara que você fala assim, cara, agora eu aceitei Jesus. Eu quebrei o galho dele, ele estava lá, poxa, tão necessitado, tão carente do meu amor. E agora eu fui e quebrei o galho dele. Cheguei lá na igreja, o pastor falou tanta coisa que Jesus fez por mim. Eu falei, não, velho, eu vou aceitar. Não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi a vós. Entende as coisas ao contrário, não. Eu sei que isso é fruto de um tipo de mensagem que quer facilitar a aproximação das pessoas com Jesus, mas na verdade não é assim que aconteceu. Foi Jesus que te chamou, foi Jesus que te escolheu. Você está entendendo? Ele não é um amuleto, ele não é um cara que você quebra o galho. Não é mais um Deus que você adiciona lá na sua estantezinha de deuses. Talvez você não tenha essa estantezinha na sua casa, mas talvez tenha ela aí no seu coração. Vários deuses que ditam as suas prioridades, que ditam o que você faz quando você acorda, que ditam o que você vai fazer durante o dia e que ditam o que você vai fazer da sua vida no futuro. O que eu vou fazer? Não é Deus que define. É, na verdade, uma carreira de sucesso. Quem eu vou escolher para casar comigo? Não, precisa ser uma pessoa promissora, que vai me sustentar assim, assado, e vai ser desse jeito. Precisa ser rico, precisa ser inteligente, precisa ser bonitão, precisa ser isso, isso aqui. De repente você percebe que a palavra de Deus, as pessoas estão cagando para ela. Desculpa a expressão. Estão assim, velho, os valores do reino assim, para as coisas espirituais, para quando eu vou na igreja eu levanto a mão, eu lembro de um versículo bíblico e Jesus está lá. Isso não é receber Jesus tal qual Ele é. Isso é receber Jesus no estilo jogador de futebol. Recebe Jesus. É nóis, Jesus. Ó, muito doido. Pô, Jesus, já engravidei outra menina, velho. Deus abençoe aí. Não funciona desse jeito. Jesus é Senhor. As pessoas gostam de jogar as coisas desse jeito, né? Tamo aí, graças a Deus, coisas aconteceram aí e tal. A vida tá do meu jeito. Do jeito que eu escolhi, cara.
Deus é tão bom, Ele me deu tudo que eu queria, do jeito que eu queria. Eu vi gente dando esse testemunho uma vez no seminário, cara, foi triste de ouvir. Foi dar o testemunho. Gente, eu tava querendo assistir o jogo, era a Copa da Alemanha. Aí você vê a época que o Heavy fez seminário. Aí, tava precisando ver o jogo, senhor. Aí eu tava lá com o meu carro, rua lotada, e eu falei, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai arrumar um estacionamento para eu poder ver esse jogo a tempo. Meu irmão, Deus foi lá e abriu uma vaga para mim. Na hora que eu tava chegando, saiu um carro, eu fui lá e assumi aquela vaga. Tem gente que acha que é assim, né? Eu dei ordem e Deus, meu secretário, foi lá e executou. Gente que esquece quem é você. Meu irmão, nossa relação com Deus é a relação de filho para pai. Como filho, você tem muito mais liberdade do que como um secretário, sem dúvida. Mas você tem um respeito filial. Você tem uma reverência. Você não está falando com qualquer pessoa. Você não está falando com um subordinado. Você está falando com o pai. E se você recebe a Cristo como Senhor, de repente o que Ele diz sobre todas as áreas da sua vida é aquilo que determina como você vai lidar com as finanças. Eu já vi muito crente assim, né? Crente patrão, que aproveita ao máximo que a legislação permite ele explorar os seus funcionários, não é? Nossa, se passar de 6 horas eu tenho que pagar alimentação. Vou fazer o seguinte, vou fazer esses caras trabalhar 6 horas, só para eu não pagar alimentação para esses exploradores, né? E aí eu ponho eles para trabalhar, começa aí meio-dia, vai até 6 horas da tarde, sem horário de almoço, graças a Deus, Deus é bom, eu não vou precisar gastar com isso, né? Aí eu boto lá o pessoal, dou aquela explorada. Gente, já vi instituições cristãs fazerem isso. O salário mínimo é o mínimo que foi estabelecido porque houve reivindicações de que não fosse menos do que aquilo. Aí o irmão cristão vai lá e fala, não, o mínimo é o mínimo, né, velho? Ele acha que o mínimo é o teto. Ele fala, toma aqui o seu salário mínimo. É isso que eu pago para funcionar. Se você não quiser, tem outro passando fome, eu pago. É o crente que fica reclamando que o mundanismo entrou na igreja, mas ele se esquece que o mundanismo já entrou, foi dentro do coração dele e arraigou. Ele atrasa o salário dos seus funcionários, o tanto que ele pode. E quando dá para pisar, quando dá para enganar, ele engana e pisa. Tem lá um crucifixo na loja, uma imagem de Nossa Senhora, mais um monte de coisa. E assim em todas as áreas da vida. Jesus, eu acho ele muito massa. Desde que ele não se intrometa na minha sexualidade, não vem me encher o saco, tá tudo bem. O resto eu gosto de tudo em Jesus. Eu amo Jesus desde que ele não se intrometa nos meus ídolos, na minha carreira. E aí você tem lá a sua estante, mas ela está dentro do coração. Vários ídolos que determinam quem você é, o que você faz. Muitas vezes é só a sua beleza, o seu status diante das pessoas. Então a primeira coisa que você faz na hora que você acorda é abrir o Instagram para ver se alguém te curtiu. Aí de repente aquilo te confere alegria. Porque ser filho de Deus não te confere alegria nenhuma. Preciso fazer umas exortações, isso é importante, porque nós estamos conversando sobre o que é ser filho de Deus, o que é ser concedido pelo Pai a Cristo para que Ele te conceda a vida eterna. Você está entendendo? A todos quantos o receberam, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem se torna filho de Deus? Aqueles que o receberam tal qual Ele é, Senhor, Cristo. É aquele que diz, Jesus, determine o que é uma igreja. A minha igreja não vai ser determinada por aquilo que o mercado diz que é uma igreja de sucesso.
A minha vida não vai ser determinada por aquilo que as pessoas dizem que tem que ser, o que é uma pessoa de sucesso. Nada vai ser determinado por isso. Tudo vai ser determinado por Cristo. E eu sei que isso significa ir para a cruz junto com Ele, estar crucificado com Ele e servir as pessoas com Ele. Significa ouvir de muitas pessoas: nossa, mas você é tão novo, para que você vai fazer isso? Pô, não é possível que você está submetendo uma decisão tão importante a uma coisa religiosa. Pô, não é possível que você não vai experimentar e aproveitar de tudo que você pode por causa de uma coisa religiosa. Que bobeira, não é? Mas eu troco tudo isso para ser filho de Deus, o receber. Porque o rejeitar, achando que o aceitou, isso é um paradoxo horroroso. Eu não quero isso para minha vida. Receber a Cristo como um amuleto, meu irmão, na boa, vai viver o mundão mesmo, mano. Porque não vai fazer diferença nenhuma naquele dia. A diferença que vai fazer naquele dia é o quanto o Evangelho de Jesus entrou no seu coração e se arraigou, e você se submeteu a Ele como Senhor, como Mestre. Não como um Senhor aleatório, não como um Senhor que simplesmente dá ordens a esmo, sem sentido, mas como alguém que reconhece que nele estava a vida eterna, e a vida era a luz dos homens. Essa é a vida eterna, relacionar-se com Ele. Ele é tudo que é vida eterna. Você está entendendo? Então Jesus tem uma vida, Jesus tem um conhecimento de Deus para nos transmitir, que só Ele pode dar, e só nele você pode ter. Esse conhecimento se chama, na Bíblia, vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias, a quem enviaste. Se alguém te perguntar o que é vida eterna, você nunca mais vai responder, tipo, a vida eterna é o que nós vamos viver lá no futuro, né? Aí você olha para os lados, fica meio sem graça. Não, de acordo com Jesus, vida eterna começa aqui e agora. Vida eterna é conhecer a Deus como um Deus único e verdadeiro, sem outros deuses no lugar, ou acima, ou do lado, mas como o único Deus verdadeiro. Isso fazia parte do credo de Jesus. Shema Israel, Adonai Yahvé Errad. O Senhor Yahvé, o vosso Deus, é o único. Ele é o único Senhor. Então Jesus está dizendo: olha, vocês por meio de mim vão receber uma coisa chamada vida eterna. E vida eterna é isso: conhecer a Deus. Um conhecimento que eu posso te entregar. Eu posso dar a cada uma alma que se aproxima de Deus, desejosa de conhecê-lo. Está entendendo? Vida eterna é conhecer a Deus. E não há conhecimento sem relacionamento. E com Deus não há relacionamento sem oração. Afinal, Jesus estabeleceu um caminho de oração para você se aproximar de Deus. Oração é o caminho. Tem gente que fica assim: ah, mas eu não queria orar. Eu queria mesmo ter nascido lá na época de Jesus. Na época de Jesus, como se Jesus não tivesse agora aqui. Eu queria ter nascido no tempo do ministério terreno de Jesus. Porque se eu tivesse lá, nossa, é tanta coisa que eu faria. Teve gente que até escreveu música, né? Se eu estivesse lá, eu não permitiria que o meu rei fosse crucificado. Eu falei: irmão, na boa, mexe com música não, faz outra coisa. Gente, olha que loucura. Ah, se eu estivesse lá, eu estaria conhecendo Deus de perto e tal. Gente, Jesus mesmo disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as farão maiores ainda,
Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Tem gente que não entende essa coisa, né? Mas essa é a importância da ascensão de Cristo. A partir do momento que Cristo, 100% Deus e 100% homem, se une e volta para a eternidade, para o tempo da eternidade, agora a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo estão lá e ao mesmo tempo presentes aqui nessa mesa eucarística e no coração de cada alma que o invoca por meio de Jesus. Você está entendendo? Essa é a importância da ascensão. Jesus subiu ao céu exatamente para que ele pudesse estar presente em cada coração. Isso não é uma crença, uma imaginação cristã. Essa é a realidade bíblica das coisas. Quando Jesus fala do pão, ele está dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que o comerdes. Ele está falando de um pão específico. Façam isso todas as vezes que o beberdes, desse cálice aqui, todas as vezes que o beberdes em minha memória. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, não pode ser meu discípulo, não tem a vida eterna. Cara, a vida eterna é tudo que nós almejamos como cristãos. E ela só pode nos ser dada por meio de Jesus. E em Jesus, ela só pode nos ser dada por meio do relacionamento com Deus, do conhecimento de Deus. E não é um conhecimento teológico. Vamos ver, os discípulos de Jesus que o viram no seu ministério terreno, não tiveram conhecimento suficiente para não traí-lo e não abandoná-lo depois. Eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus parar a tempestade. Mas esse conhecimento não lhes permitiu, na hora que Cristo foi crucificado, abandonar Cristo e abandonar tudo que eles estavam vivendo em Jesus. A grande verdade é que todo mundo o abandonou. E a igreja naquele tempo foi resumida a uma só pessoa. Entenda você assim ou não, mas Maria, mãe do Senhor, estava aos pés da cruz o tempo inteiro. Quem teve aquele conhecimento meramente de conhecê-lo, de ver aquilo que ele fazia, não teve aquele conhecimento que o transformou de verdade. Cristo se expande, Cristo se transforma, Cristo quer fazer obras maiores. E hoje você tem condições, por meio daquilo que Cristo proveu, de experimentar de Deus muito mais do que o apóstolo Pedro experimentou antes da ressurreição de Cristo. Muito mais do que os apóstolos experimentaram olhando e ouvindo Jesus, limitado no tempo e do espaço. Hoje Jesus não está limitado ao tempo e ao espaço. E você pode desfrutar de Jesus muito mais do que todos os que o puderam desfrutar naquele tempo. Você está entendendo? Porque Cristo estabeleceu que fosse assim. Ele diz: porque eu vou para o Pai. E essa é a importância da ascensão, da subida de Cristo ao céu. Cristo torna Deus presente para todo aquele que o busca. E essa busca, a oração é essa busca. E ela é muito mais do que meras palavras, repetir palavras corretas ou coisas do tipo. Não tem a ver com aquilo que você verbaliza. Antes de tudo tem a ver com um coração desejoso de encontrar a Deus por meio de Jesus. Houve até um pagão desejoso de encontrar a Deus e que amava a Deus, e Deus se revela a ele através de Jesus. Ele fala assim: vai lá buscar o apóstolo Pedro, ele vai te dizer palavras mediante as quais você vai ser salvo. Deus não rejeita aqueles que têm um coração desejoso por ele. A oração do coração é a primeira oração. Talvez você diga assim: cara, eu não sei orar, nós estamos numa série sobre oração, mas eu não faço ideia do que orar, mas eu queria tanto. Olha só, dentro da tradição cristã, a oração do desejo é a primeira oração que você pode fazer. É o desejo por Deus.
é o desejo de orar, é o desejo de ter intimidade com Deus por meio de Jesus. E ele já é dado a você. Veja, nós temos um primeiro passo: receber a Cristo tal qual Ele é, Senhor, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E Jesus dá a vida eterna a todos quantos o Pai lhe concedeu. Então a vida eterna é para você. Amém? Segunda coisa, a porta está aberta. A porta está na sua frente. A chave é só a oração mesmo. É só você orar a Deus em Cristo Jesus. Tudo começa com um desejo. É a oração do desejo. Richard Foster reflete muito sobre isso no seu livro Oração, Refúgio da Alma. Realmente muita gente não faz ideia do que orar, mas a primeira forma de oração é essa oração do desejo. Mas ela se expande, porque conhecer a Deus, assim como conhecer qualquer pessoa, e Deus é uma pessoa, é um tipo de conhecimento que se expande à medida que você se relaciona mais. Eu conheci o Amarildo um dia que ele brotou lá em casa do nada pedindo água. E eu podia dizer, conheço o Amarildo, sei quem é. Mas eu conheço de saber quem é. À medida que eu fui me relacionando com ele, que eu fui me decepcionando com ele, e que depois eu fui me alegrando com ele, e me decepcionando, e me alegrando, e tudo mais. De repente eu tenho um conhecimento, uma aproximação do Amarildo hoje, porque eu tenho um relacionamento com ele. Quem me conhece mais do que minha esposa? Quem te conhece mais do que as pessoas que convivem com você, não é verdade? Todo mundo concorda que conhecimento é uma coisa que se expande. Deus quer que o seu conhecimento dele se expanda. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Existe uma forma desse conhecimento se expandir melhor e maior do que a própria palavra de Deus, o Deus revelado? É aí que nasce, dentro da tradição cristã, essa coisa chamada Lectio Divina. Lectio Divina, ou leitura orante da palavra de Deus. Leitura orante da palavra. Não há forma mais gostosa de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, do que a forma como Ele se revela. Afinal, nós estamos falando sobre conhecimento aqui. Se eu quero conhecer o Vitor, eu preciso conhecê-lo da forma como ele se revela. Não é verdade? Vicky quer conhecer Gabriel, ela vai conhecê-lo da forma como ele se dá a revelar. E de repente eles vão se relacionando e se conhecendo. E isso é mais do que intelectual, na verdade. Você não conheceu a Vicky só lendo um currículo dela. Você a conhece convivendo com ela. E o conhecimento não é só mental, não é só racional, o conhecimento é corporal também, é físico também, é emocional também. Tem gente que acha que se relaciona com Deus só na base da teologia, só na base do entendimento das coisas profundas de Deus, não é verdade? Só que não é assim que funciona. Deus é integral, o Evangelho é integral. Não tem como eu me aproximar de Deus se não for na integralidade do meu ser, porque foi Ele que deu forma a cada coisa que eu sou, a tudo que você é. Ele deu forma, Ele colocou sentimentos em você para que você o pudesse sentir. Ele colocou racionalidade em você para que você pudesse usar essa racionalidade para conhecê-lo. Tem gente que ridiculariza, né, a emoção. Mas a emoção também é uma forma de se aproximar e de conhecer a Deus. Tá junto. É claro que tem gente que
sacraliza a forma de conhecimento racional. Se você não conhece teologicamente pela teologia X ou Y, você não conhece a Deus de verdade. E tem gente que acha que se tu não orou em língua até hoje, você nunca experimentou Deus de verdade. Se você não rodopiou no Espírito, pegou aquela unção do radinho de pilha estragado, você não conheceu a Deus ainda. Não, mano. Deus se revela para nós em cada área da nossa existência. Certa vez alguém perguntou para o bispo Eric, falou: bispo, eu queria ser curado da depressão. E ele falou: olha, meu irmão, ele falou, tem mais de 30 anos que eu sou depressivo e às vezes eu me sinto lá no fundo do poço da alma, e aí de repente o Eric falou para ele uma palavra de esperança: meu irmão, talvez você nunca vai ser curado. Aí ele deu aquele suspiro, né? Graças a Deus. Não. Ele falou: como assim, bispo? Meu irmão, talvez você não seja curado. E há meios também para a gente se curar, e eu não acho que você tem que rejeitá-los. Deus pode curar, assim como Ele cura qualquer coisa, mas Ele pode não curar também. Mas uma coisa eu tenho certeza, que do fundo desse poço você vai ter um conhecimento de Deus que só pode ser conhecido lá, que talvez só você está conhecendo de lá de onde você está. Outra pessoa não faz ideia dessa perspectiva de Deus, porque Deus é multifacetado. Deus é muito maior do que a nossa mente pequenininha consegue imaginar. A gente acha que Deus só é conhecido na euforia, na alegria, companhia, todo dia, mas não é assim. Deus não se revela desse jeito. Ele está ali na tristeza, na depressão, lá embaixo, lá em cima. E a sua palavra nos toca de modo diferente cada vez que nós o buscamos. E é por isso que nós oramos por Cristo Jesus, em nome de Jesus, porque nós estamos nos relacionando com Deus em Cristo, que pode nos dar a vida eterna. Oração é um mergulho na vida eterna. Oração é um encontro com aquele por quem a nossa alma anseia. Esse método nasceu lá para o século XI, se eu não me engano, um tal de Guigo, ou algum angelical. Era um monge cartucho, e ele recebe um caminho, um método, né, que a tradição chama hoje de Lectio Divina. O que é isso? É uma coisa dividida em 4 passos que eu queria te ensinar aqui hoje, para que você, a partir de hoje, começasse a experimentar. Semana passada eu disse que a oração é vida eterna, né? Orar é desfrutar da vida eterna, que você precisa cultivar a sua relação com Deus, e assim você cultiva a vida eterna, certo? Agora eu quero te passar métodos. Como orar? O que eu posso fazer para orar? Se oração é conhecer a Deus, existe forma de conhecê-lo melhor do que por meio da sua palavra. E assim aquele monge estava pensando lá em Gênesis, quando Deus encontra com Jacó e mostra para ele uma escada e os anjos subindo e descendo, e de repente ele fala: Deus, eu queria uma escada para que eu pudesse chegar a ti. E subindo numa escada, realmente, enquanto ele estava trabalhando no mosteiro, Deus traz esse caminho para ele, um caminho de oração, que começa bem fincado aqui na terra, por meio dos recursos que eu e você temos, da mente, da imaginação, da racionalidade, e por fim, ele deságua no céu, no seu último degrau. São 4 degraus. Lectio Divina, leitura orante da palavra. O que é isso? Começa com a lectio. Se você estiver anotando, anote. Se você não tiver, preste muita atenção. Lectio, ou seja, leitura. Você começa lendo, uma leitura atenta. Não é uma leitura qualquer que eu pego aqui. A Bíblia é de Deus, né? Deus falando. Aí eu pego qualquer coisa aqui. Seus discípulos lhe disseram: agora sim falas abertamente, não por meio de figuras. Cara, quando eu era criança eu tinha figurinhas.
Deus quer me falar alguma coisa através de figuras. Aí você fica fazendo um horóscopo gospel. Para de usar a Bíblia desse jeito. A Bíblia não foi feita para ser assim, né? Agora, é aqui. Aí, Judas foi e se enforcou. Deus, é isso mesmo? Não é? Aí Jesus disse a Judas: o que tens para fazer, faz-o depressa. Deus do céu! Não é assim que Deus fala com você, meu irmão. Talvez por muitíssima misericórdia Ele tenha falado assim com alguma pessoa nesse mundo, eu não duvido. Mas olha, não é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia é uma autorrevelação de Deus por meio de diversos gêneros textuais, e você precisa conhecê-los e ouvir o que Deus está falando com você em cada um deles. Então a lectio é o momento em que você vai para o texto, normalmente o texto do Evangelho de preferência, ou talvez um salmo. Numa história isso é um pouco mais difícil de fazer, mas é possível também. Em todos os lugares da Bíblia Deus pode falar com você, e Ele tem falado comigo de modos que você nem imagina. E Deus fala não só no contexto geral para a igreja, mas Ele fala com cada um de nós especificamente, quando o buscamos em Cristo Jesus. Como Deus tem falado comigo? Recentemente eu mandei uma palavra pastoral no grupo da equipe pastoral, que Deus tinha falado comigo assim, através do lecionário do dia. Uma coisa muito específica. Eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com meus irmãos, com a minha equipe. Como Deus fala, meu irmão, você não faz ideia. Se você não tem ouvido a voz de Deus, comece a buscá-lo. E começa por aqui, leitura. E é uma leitura atenta, não é para fazer exegese bíblica, não é estudo bíblico, é uma leitura devocional, é uma leitura que eu vou para ela encurvado, para ouvir o que Deus tem para falar comigo. É uma escuta atenta da voz de Deus. Meu irmão, às vezes você acha que fazer devocional é fazer a relação entre os três textos do lecionário, e aí se eu não faço eu estou perdido, aí eu não consigo participar, e aquele momento se torna um momento desgastante. Não é para isso aquele lecionário. Tem dia que ele está tão interligado, mas tem dia que não tem ligação nenhuma. E cara, certa vez nosso bispo muito sabiamente falou comigo: Jaime, você vai parar de fazer isso. Você tem problema com isso. Agora você vai pegar só o salmo para ler por enquanto. E fica um mês inteiro lendo só o salmo do dia. E meditando sobre o salmo. Gente, como foi rico esse tempo. Se for só o Evangelho, já que você ora 2 vezes no dia, eu sei disso. Lê a primeira leitura de manhã. Lê o Evangelho de noite. Faz assim, lê o salmo nas 2, talvez o salmo interligue as coisas ali para você. Mas cara, é melhor um texto só, meditado e orado, do que você fazer grandes leituras e não entender nada e não ser edificado na fé. Então comece aí, comece uma leitura, leia 2, 3, 4 vezes o mesmo texto. E nessa lectio é o momento em que você começa a observar aquilo que mais te chamou a atenção no texto. Marca isso. Lectio é o momento de você entender o que mais te chamou a atenção. Começa a meditar sobre isso. Talvez seja o Salmo 23 que você esteja lendo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente até as águas tranquilas, até as águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. De repente você é um psicólogo que está lá preocupado, ou você está numa depressão, está uma coisa assim, precisando de refrigério na alma, e de repente é isso que te chama a atenção no texto, e aí Deus está falando com você especificamente aquilo ali. Para outro, de repente Deus está só falando a respeito de provisão, porque eu estou ali preocupado, por que Deus vai me dar hoje? Eu estou preocupado porque eu não tenho de amanhã. E de repente Deus fala: calma, meu filho, eu sou seu pastor. E aí você fixa os seus olhos nessa parte: o Senhor é o meu pastor, Ele me guia mansamente. Ou talvez os seus olhos se fixem lá no finalzinho: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não importa
Jaime, isso é muito subjetivo, mas é para ser. Porque Deus fala especificamente com você. A palavra dele é para ser falada ao seu coração individualmente também. Você está entendendo? E a partir desse momento você começa a ruminar essa palavra que te chamou a atenção. Refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. E aí você entra na meditatio. O que te chamou a atenção na leitura de hoje? De repente você começa a meditar em cima daquilo que mais te chamou a atenção. Essa é a parte maravilhosa da meditatio. Você começa a meditar naquilo, ele refrigera a minha alma. Deus refrigera a minha alma. Minha alma cansada, minha alma aflita, minha alma angustiada, desesperada. Pô, é tanta coisa que está me afligindo. É tanto prazo que eu preciso entregar coisas, mas Deus refrigera a minha alma. Ele tem um poder curador, o Espírito Santo entra ali. Ou talvez você esteja ali meditando, o Senhor é o meu pastor. Ele está cuidando de mim todo o tempo. Eu não preciso ficar desesperado pelo dia de amanhã. Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. De nada terei falta. E nada me faltará. E leitura orante é sobre repetir mesmo. Meditação tem a ver com rezar. Tem a ver com repetir. Tem a ver com fazer aquilo ficar entrando no seu coração e saindo, entrando e saindo. E de repente, você passa para um terceiro nível que se chama oratio. A meditação não é mais uma leitura simplesmente, é uma respiração realmente, né? Uma escuta daquilo que Deus está falando, mas de repente você começa a responder em oração. Você não está mais, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor, e de repente, Pai, obrigado, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim, e eu não preciso sentir falta de mais nada, porque o Senhor está aqui comigo. Pai, obrigado, porque a minha alma aflita, angustiada, encontra descanso em Ti. E aí você começa a orar a palavra. Isso é uma leitura orante da palavra. Começa com a lectio, começa com a meditação, e aí de repente você começa a meditar e ruminar, e você entra na oração. Você ora a palavra. E à medida que você está orando a palavra, no contexto vivido por você aí na sua história, na sua cultura, tanta gente tem compreensões da palavra de Deus. Quando você vai para a cultura oriental e vê o que aquele povo entende de certos versículos bíblicos, você fala, cara, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas é porque essa palavra alcança cada cultura em seu contexto. E ela entra individualmente em cada um e transforma realmente. Mas ela afeta também a fase de vida pela qual você está passando. E à medida que você vai orando e orando e orando a palavra, você passa da meditação e da oração para o último nível, que é o mais profundo e maravilhoso, que se chama contemplação. Contemplatio, que é a forma como foi colocada lá no latim. De repente as palavras já não existem mais. Você não tem mais palavra para exprimir aquilo nem em oração. De repente eu me pego assim nos meus devocionais, especialmente à tarde, que é o meu momento de descansar em Deus. Eu falo, Deus, eu não tenho mais nem palavra, Deus. Por vezes eu começo a orar em línguas, porque apesar de não parecer, eu oro em línguas e deixo isso rolar. Ninguém precisa fazer isso para ser salvo. Ou às vezes eu fico só contemplando o pôr do sol e as nuvens. Porque a contemplatio não é só a contemplação da palavra escrita, revelada, mas é também a contemplação do livro da criação. Talvez essa meditação toda que você fez foi em cima do livro da criação de Deus, contemplando uma folhinha de uma árvore, contemplando uma lagartinha que estava andando ali, contemplando algum outro fenômeno da criação. Eu contemplo muito o pôr do sol e eu fico meditando e viajando naquilo. E de repente as palavras já não conseguem mais exprimir. E eu fico só contemplando.
Essa é a hora em que já não existe nem necessidade mais de palavra. É o contato com o texto vivo, que é Cristo. Cristo é a palavra viva de Deus. É Deus, por meio do Espírito Santo, que já te envolveu e de repente já não importa mais o que você está falando. Ele está num contato com você e nesse encontro já não existe mais um eu. Só existe um nós. Jesus fala isso com Deus, né? Que eles sejam um assim como nós somos um. Existe uma distinção, mas eles estão juntos. Ele quer que eu e você sejamos um nessa oração. Você está entendendo? Unindo-se a Deus. Você cala. Você se cala e deixa Deus falar. Porque quando você começa a meditar e de repente você começa a orar, respondendo à voz de Deus, de repente é um diálogo profundo. E agora só Deus está falando e você está só recebendo. Você se cala. A característica deste momento é o silêncio. Você se cala e você adora. Você contempla na escritura ou na natureza. Você só adora. Deus, sem palavras, eu só quero me prostrar e reconhecer quem Tu és. Lectio Divina é o meio mais adequado na tradição cristã para a vida cristã, para a oração. Eu sei que a oração evangélica com a qual a gente está tão acostumado, ela tem mais a ver com quarto de guerra, né? Com intercessão dura pelos irmãos. Pai, nesse momento o Senhor vai de encontro ao irmão fulano que está passando por uma enfermidade, traz a cura e traz isso, traz aquilo. Isso tem o seu momento, mas oração cristã não é só intercessão. É antes de tudo contemplação de Deus. É mergulhar na vida eterna. Se antes você não estiver mergulhado na vida eterna, você vai usar somente a sua mente para poder interceder e você vai orar errado e vai avacalhar tudo. Para de ficar dependendo da sua mente, da sua criatividade para trazer palavras ali. Porque por vezes quando você está naquele momento de contemplação e de meditação, Deus vai trazendo à sua memória coisas para você interceder pela sua cidade, pela sua família, por irmãos específicos. Quantas vezes você não estava ali em oração e Deus te trouxe à memória uma pessoa específica? E às vezes você está tão conectado que Deus já te dá até o que orar por essa pessoa. E quantos testemunhos não existem na fé cristã de pessoas que ligaram para outra e falaram: cara, Deus me tocou para orar por você especificamente por isso hoje. E a pessoa dizia: mano, era exatamente o que eu estava precisando naquele momento. Meu irmão, Deus fala, Deus revela, Deus faz coisas extraordinárias ainda hoje. E muitas vezes você não as está acessando, não é porque você chegou num cristianismo um pouco mais racional, não. É porque você não está orando e não está desfrutando da vida eterna. Deus está te convidando hoje, Igreja Estação Casa, a lectio, a aprender diretamente com Deus, a orar a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus e a contemplar a Cristo por meio desse movimento de oração. Amém? O Senhor te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.